Boa noite, Luluzinhas. Aqui é mais uma terça-feira com o quadro Esporte e Saúde. Tem um convidado especial aqui que está presente hoje, que vai fazer o quadro junto comigo aqui, o Mestre Brechó. Boa noite, Luluzinhas e Bolinhas. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores: Goa, Macau Lanches, Adega do Joel, Arte Caboclo e Lufa. Luluzinhas e Bolinhas, vocês têm um desconto especial. É isso aí. Agora teremos uma convidada especial aqui, que é a Aline do Karatê, está aqui presente junto com a gente, e a gente quer saber um pouco da história de vida dela, nesse momento aqui que ela está aqui com nós. Gostaria de saber um pouco da sua história de vida, Aline. Boa noite, Charles, boa noite, Brechó, tudo bem? Boa noite a todos. Bem, eu comecei com Karatê bem novinha, né? Você bem sabe disso, que a gente é amigo há mais de 10 anos aqui. Eu entrei na academia, eu tinha 12 anos, e foi meio que uma carreira assim, relâmpago, porque com 13 eu já fui campeã paulista e campeã brasileira. Isso foi bom e ruim, porque o Karatê foi logo no início voltado totalmente para a competição. Então, se ganhou muito em competição, em desenvolvimento, mas se perdeu muito por outro lado também do Karatê. Então, a coisa iniciou dessa maneira. E daí, Charles, foram 10 anos de seleção brasileira. Então, eu entrei com 14 anos e saí com 25, na verdade, porque com 24 eu fiz uma operação do joelho, o famoso ligamento cruzado anterior do atleta, e tem bastante história para contar em cima disso. Volto a dizer, foi muito bom, muito desenvolvimento nessa parte técnica, mas tudo focado para o desenvolvimento do atleta. Então se perdeu um pouco na parte do Karatê-Do, que eu vim resgatar isso depois dos 24, 25 anos. Então, em si, o Karatê, qual que é o estilo que você leva do Karatê? Olha, o Karatê foi criado por vários mestres. Ele tem a origem na China, mas o desenvolvimento dele é no Japão. Sim. E o nosso estilo é Shotokan. Ele vem do Jinshin Funakoshi. É um dos estilos do Karatê. E simplesmente a diferença dos estilos é porque um estilo é um pouco mais de potência, com uma base maior. O outro estilo trabalha movimentos mais circulares, talvez movimentos mais lentos. Mas eles só são diferentes, mas tudo é visto como um Karatê só. Ah, sim. Me fala uma coisa, como que despertou essa paixão? Como esse namoro aí? Quem te levou? Aonde você ficou sabendo? Como é que foi você aqui em descobriu o Ribeirão? Karatê? Como Então que foi assim, eu tava na 8ª série e fui pra Recife com uma amiga. E o pai dela, a gente foi de carro. Eu lembro que, tipo, aquela viagem que nunca mais chegava. E o pessoal lá, diferente daqui, brincava tudo na rua, sabe? Um monte de adolescente. E eu me apaixonei por um menininho. E aí, 8ª série, quantos anos tem? 9º ano hoje? 14, 15 Vai, anos. então, era isso daí. E aí ele tinha, eu lembro na época, uns 16, e era campeão pernambucano de judô. E, né, meio que se achava, eu falei, nossa. E voltei, falei, não, vou fazer judô. E fui para fazer judô. Só que fui numa academia de karatê. E foi assim, eu fui, e na época era o mestre Takashi, lembra dele, Charles? Lembro. Que era assim, uma sumidade no karatê em Ribeirão. Tipo, nem tinha noção do que tava. Eu falei, preciso comprar um kimono. Ele, olha, eu não entendo muito de kimono. Tipo, e aí foi assim, eu comecei. Lembro que eu tava contando para os meus alunos como foi. Eu fiz uma aula e o exame de faixa tinha sido uma semana anterior. E aí era uma aula das 4 às 9h30 e a gente, quem era iniciante, podia fazer aula até às 7, que às 7 entravam os faixas avançados, com o Takashi. E a gente treinava com um outro professor, um outro senpai. E esse senpai falou assim, olha, o exame de faixa é de 6 em 6 meses, o exame passou faz uma semana. Você não quer treinar? Eu vejo com o sensei se eu posso te dar o exame? Falei, ué, tá, né? E aí fiz exame pra faixa amarela com uma semana. E foi assim, e aí um ano depois eu já tinha pulado algumas faixas, e aí primeiro campeonato pan-americano, que foi um ano e meio depois, tiveram que fazer algum jeito ali para eu poder competir, porque eu não era nem faixa roxa ainda. Então foi um desenvolvimento muito grande nessa área, e que foi bom, foi muito bom, foram 10 anos, mas que eu tive que poder resgatar o outro lado do karatê. Logo depois, e foi bom que eu tive um pouco mais de maturidade, né? Porque quando você fala de karatê, você fala de filosofia, de se enxergar no mundo, de ver com o outro de uma outra forma, é importante você ter um pouco mais de maturidade, né?
E esse karatê-do começou, eu falo karatê-do, voltado mais pro caminho, mais pra filosofia, a ideologia, e não a competição. Ele começou a fluir mesmo depois dos 24, Brechó. Mas você sabe que eu, mestre aqui, isso a gente tá falando, a gente tá fazendo aquela leitura pensando na capoeira. A arte marcial, assim, em geral, ela vai meio que com a nossa idade, ela vai mudando o nosso pensamento. Acho que quando a gente é mais novo, a gente é assim, ó, quer entrar na roda e é trocação, e aí você vai ficando mais maduro, você pensa, ó, eu quero desenvolver uns alunos, eu quero dar aula, fazer um projeto. Então a gente começa a mudar também. Eu acho que praticamente todo mundo passa essa fase assim, ou competição, ou um pouquinho mais voltada para luta. E como foi tudo muito rápido, né? Foi muito intenso. Muito intenso. Acho que a hora que acabou aquela coisa assim de atleta, aí você deu aquela respirada e defina como que foi essa transição. A hora que você parou e falou assim, não vou mais competir, deu aquele vazio, porque tem gente que a hora que para de competir, às vezes quer até desistir. Na verdade foi um processo dolorido, porque eu tive uma lesão, eu voltei no campeonato mundial, que eu tinha pego o 3º lugar, que eu não saí feliz, porque eu já tinha um 3º lugar no campeonato mundial, então eu vim meio chateada. E tinha uma semana de descanso para lutar um campeonato brasileiro 10 de dezembro, que não era para ter lutado, porque era para ter terminado no campeonato mundial, todo o treinamento era para aquilo, mas você tá contratada pro campeonato brasileiro. E aí deu overtrain, foi saltitando, o joelho estourou o ligamento, não rompeu totalmente, mas ele fez sozinho. Então, quer dizer, a musculatura estava num nível técnico muito alto, que deveria ter parado. E aí veio os questionamentos, porque quando você está dentro da competição, você é competição. E principalmente o campeão, porque ele tem que fazer o trabalho dele bem feito. Porque todo mundo quer o lugar dele. E todo mundo fala, nossa, é campeão. Mas assim, não é uma coisa tão confortável. Porque você tem que se manter lá. E você fazer isso por 10 anos... É muito treinamento. Muito treinamento. Então, quando você para por um motivo... rompimento, você tem que parar. Olha, de 6 a 8 meses para reconstituir o ligamento. Não tem o que falar. Só que você está voltado para a competição. Então, você começa a ter outros olhares. E eu lembro que uma amiga de faculdade falou assim, Brechó, olha, se você conseguir utilizar a sua cirurgia de joelho, vai mudar a tua vida. Não entendia nada. Eu falava, nossa, jura, cara? Tipo, eu não tô lutando. É exatamente o que o Brechó estava falando. Aqui. E aí veio os outros olhares. Mas foi muito difícil porque quando eu estava com 5 meses de cirurgia, teve um campeonato mundial na Alemanha. E campeonato mundial, você tem que ter uma certa experiência. Você não consegue colocar um atleta que nunca lutou. E aí eu tive uma ligação no técnico da seleção brasileira. Olha, você tá escalada, veio lutar. Como aí deu aquele... Aí foi tipo, olha, eu vou, eu não vou. Demorou para eu entender que não era uma escolha. Era um entendimento. Olha, eu não tenho como ir. E aí eu acho que é isso que você falou. Aí é a hora que a ficha cai. A ficha cai. Dá uma maturidade. Você vê de outra maneira. Deixa eu te falar uma coisa, Nino. Eu queria entender um pouco mais sobre o Karatê em que as faixas do Karatê. Porque ele tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e assim vai indo. Como é que é? Como é que esses exames, como é que troca, como é que é avaliado essas graduações? As cores das faixas, a gente fala em níveis, tá? Vamos falar em graus. Então muda conforme o estilo. Tem estilo que tem segue umas cores e outros segue outras, mas isso não influencia. Geralmente, alguns estilos têm 7 níveis até você chegar na faixa preta. Indifere da cor que é do estilo, tá? Para você entender. Meu trabalho funciona assim. A cada 6 meses eu faço um exame de faixa. Tá? E é importantíssimo que eles são avaliados, tanto a parte técnica quanto a parte teórica.
Porque assim, Charles, o karatê, ele, quando a gente fala em pensamento oriental, a gente não divide corpo e mente. Então eu não chego num aluno e falo, vai estudar filosofia em casa. Não, essa filosofia, ela tá ali, ela tá agregada no cumprimento, em todo o processo, que é mais ou menos o que acontece na capoeira, né? Naquele cumprimento de entrada. Então ele vive essa filosofia. E não tem como ele aprender karatê ouvindo, fazendo, ele tem que estar vivenciando. Então, essa filosofia, ela cresce junto, esse corpo e mente é quase que uma coisa só. E eu faço essa separação só para avaliar. Então, eu faço uma prova teórica, 10 pontos, com média 6, recuperação, se precisar, e faço uma prova prática. Na prova prática, o karatê, ele funciona com 3 pilastras. Primeiro, a parte do Kihon. Eu trouxe o pessoal para fazer uma demonstração para a gente. O que é o Kihon? Kihon é a parte técnica. São os fundamentos técnicos. Então, você chega lá, vou falar, fecha a mão. Faz isso, o dedo aqui, tudo isso é Kihon. É você parado, entendendo o movimento do teu corpo. Mão para cima, mão para... Da onde sai, para onde vai o movimento, você sozinho. Se entendendo ali. Num segundo momento, você vai colocar essa parte técnica na frente de um outro adversário e vai isso ter que se encaixar. Então, veja, já é uma parte técnica, mas numa distância correta. Sim, porque tem o karatê, o que eu vejo... Ele tem o contato. Ele tem o contato. Contato direto, como que a capoeira já não tem. Né? Ela já é toda lúdica, arredondada. Então, o karatê já tem o contato direto com na onde que dá. E como é que é a avaliação, os pontos, na hora que está lutando, como é que a pessoa avalia nesse momento, no dia da competição? Olha, assim, o karatê, ele é... Só falando dessa parte de luta, sim, tá? É como se fosse, assim, vivências que vão te jogando pra luta. Eu sei que eu vou chegar na tua aula de capoeira, você não vai me jogar numa roda e falar, Aline, vai. Não, você vai passar uns 2, 3 movimentos, aí, aquele movimento, enfim. Então, a gente começa assim, o faixa branca, azul, amarela, ele só anda pra frente e pra trás. Só. Então, ele sabe fazer todas as defesas alinhadas. Com contra-ataques, mas ainda alinhados. Quando ele chega na vermelha e na laranja, ele já sai 45 graus. Mas ainda numa distância correta. E 2 saídas 45 graus. Ele pode sair e também fazer giro. Quando ele passa para as outras faixas, que ele é verde, roxo e marrom, ele já faz tudo isso saltitando. Quer dizer, a gente já fez esse aluno transitar por todas as fases para jogar ele na fase da luta. Na verdade, a gente não jogou, ele se levou. Com o tempo vai se levando. Então eu falo muito, mas e agora? Eu não sei o que fazer. Como assim você não sabe o que fazer? Você tá treinando faz 5, 6 anos isso, sair pro lado e bater, você só não se entendeu dentro da luta. Sim. E isso é uma linhagem. Aí você pega tudo isso, aí você tem uma bifurcação ali. Uma que te leva pra competição, que aí é o atleta, que aí você também nivela esses golpes. Por exemplo, o golpe de 1 ponto na competição é um soco ou defesa e contra-ataque. Golpe que vale em 2 pontos, ou 2 socos encostando, ou chute na altura da cintura. Ou você tenta derrubar o adversário, mas não derruba, ele só gira e você completa. 2 pontos. 3 pontos, chute na altura do rosto, e quando você derruba o adversário e completa o movimento no chão. Então fica bem atlético. Isso é uma vertente. Outra vertente que é muito interessante é a coisa como ela é. A gente tá aqui, se acontecer alguma coisa, você vai defender esse golpe e vai finalizar aquilo. Que é onde entra os katas. Porque quando a gente vê os katas, os movimentos, você vê aquele monte de movimentos, você fala, nossa, é uma coreografia. Mas cada movimento tem um porquê, uma definição. Então, olha... Você tá falando aqui dos katas, e é interessante que eu já vi, né? Vi aquele dia no Sesc, vocês apresentando, e também já vi karatê, assim. Eu treinei um tempo, treinava numa academia, tinha um pessoal, fiz amigos do karatê também, o Giovanni, tinha o Jorginho, o pessoal. Às vezes a gente treinava, vamos treinar lutas, aí fazia um treinão geral, era muito legal, assim. E falando no kata, a gente vê que é meio que uma, não vou falar assim uma dança, mas coreografado. E a capoeira, às vezes o pessoal olha e vê assim, tem muita gente que acredita até hoje que a capoeira é só uma dança. No karatê, o pessoal vendo esses katas já fizeram assim, eu acho que é bem
ligado à luta, mas já falaram assim, ó, que é isso? É os passos? Já falaram de alguma forma Brechó, assim? Isso, Porque isso. é muito bonito, assim, eu já vi, acho muito bonito. Mas mesmo. isso tem que ser desconstruído lá no faixa branca. Entendeu? Então, o faixa branca, quando ele faz 2 movimentos, ou 3 ou 4, e ele fala, não. Aí é a hora que o sensei tem que ir lá e falar assim, olha, esses 3 movimentos significam isso. Então, isso que você está falando é 99% dos olhares. E o professor tem que fazer essa desconstrução na base. Porque se o faixa branca aprende o katazinho dele e não sabe o que ele está fazendo, ele vai entrar no outro kata e vai falar, não, eu só tenho que aprender a sequência de movimento. E tudo bem. Aline. E aí fica uma lacuna. Porque passa a ser uma dança. Porque se ele não sabe a definição, né? Eu vi aqui que você trouxe alguns atletas seus aqui. Sim. Os meninos estão aqui presentes aqui. E eu gostaria de você apresentasse eles aqui, um por um. Qual que é a graduação de cada um, qual que é a importância deles de cada um na sua faixa que está. Nossa, Charles, ó, o pessoal tá comigo aqui há muito tempo. Ó, esse é o Lucas, tá comigo desde que anos, Lucas? Desde os 12 anos. Você tá com? Tô com 19 agora. Olha só. E o Lucas agora ele tá entrando como senpai ali. Então ele é tipo meu braço meio que direito. Deu problemas, o Lucas já resolveu. Uma matéria de faixa que ninguém tem, não. Olha, eu já entreguei. Eu falo, nossa, Lucas. Ótimo. E a gente, né, Thiago, vai chegando num momento que você Vai tá... delegando, né? Vai delegando. Isso é normal, isso é natural, porque tem que dar oportunidade também, né? Sem dúvida. E tanto o Lucas quanto a Maura tá com quantos anos, Maura? 13. E tá fazendo karatê desde os 8. E a Maura hoje tá com uma turma, Brechó, do Integral do Anchieta, que tá me ajudando. Olha, se não aprende da aula ali, 6, 7, 8 anos, Charles. Olha aí, que legal. E aí é legal porque eles estão hoje vivenciando o karatê já do outro lado. E pede outras coisas. Né? Já te pede uma postura de professor, já te pede outras coisas. Ali é o Glaucio. O Glaucio já fazia karatê e voltou na faixa verde, né, Glaucio? Isso. E tá faz uns 3, 4 anos? 3 anos. Por aí, né? Que eu voltei por conta do Enzo, que é meu filho. Ele fazia com a Aline no Anchieta e ele me convenceu a voltar. É interessante pra você ver, Isso é né? muito bom. Como que as coisas são, né? Do filho incentivou o pai a voltar a treinar. Isso é importante, interessante isso. Eu só voltei por conta dele mesmo, porque Legal. tinha rompido o ligamento do joelho e aí tinha parado. Aí operei, aí ele falou, vamos voltar e E aconteceu. aí já é aquele outro olhar do karatê, né? É, Família. outro olhar. É muito bom assim. Às vezes meu filho também fez capoeira comigo, hoje a gente faz musculação e tal. Então eu peguei várias fases, sempre eu tô ali próximo. E essa interação, ir treinar no caminho, isso aproxima muito, assim, é uma educação que, além de estar com a professora, né, a mestra, ainda o pai junto, nossa, é um casamento perfeito. Tem um outro Parabéns. detalhe aqui também, Aline, que assim, além de vocês, eu acho que assim, os homens, eles se defendem melhores, né? Na rua, nos locais. E para as mulheres desse momento, já teve algum desafio fora? Pessoas achavam ver você porque uma mulher aí qualquer e tal, e se de repente não você mostrar o que você sabe, mas pelo menos ter uma postura melhor da pessoa olhar e falar, pô, peraí. Deixa eu... Sabe o que aconteceu no posto, né, Glaucio? Agora eu lembrei da história do posto. Foi muito engraçado. O Glaucio estava responsável por um posto e eram 2 meninas que estavam trabalhando. E o moço abriu a torneira para lavar o pé, só que criou aquela água toda. E eu vi meio que ele não queria. E as meninas estavam trabalhando, ele não ia limpar ainda. Ela falou assim, não, passa o rodo, porque senão o carro vai passar e molhar o posto inteiro. Aí eu só parei e falei, esse cara não tá com cara de quem vai passar o rodo. Aí eu falei, olha, limpa lá, porque as meninas estão trabalhando. Ele, olha, eu tô com a mão ruim, como eu vou fazer isso? Falei, olha, deixa eu sair daqui. Fui pra dentro da conveniência. Falei, né? Deixa lá que eles resolvem. Na hora que eu saí da conveniência, tava o moço lá brigando com a menina, xingando a menina, não sei o quê. Eu não ia fazer nada com o moço, mas fui na direção do moço e o Glaucio, responsável pelo posto, foi fazer aula comigo à noite, mas não sabia da história. Fui na direção do moço, falei, moço, mas você não sabe, né, tia? A gente já tem que falar um pouquinho mais forte para ele entender. Falei, moço, olha, eu acho, né? Você não quer se retirar, pedir desculpa pra moça, né? E ficou elas por elas. Aí
deixa o Glaucio terminar isso aí, fui dar aula. Terminou, não aconteceu nada, ficou molhado o chão. E aí o Glaucio chega lá, contando. Vai lá, Glaucio. Aí o cliente veio e perguntou, uma moça tava aqui, ela meio que foi em cima do cara, mas ela faz alguma coisa? Falei assim, sorte que ela não abriu a mão pra ele, viu? Porque senão ia ficar feio pra ele. Tipo assim, ela foi numa propriedade. Então eu acho que na verdade segurança, a maneira com que é colocado, que na verdade ele estava errado. Então eu não posso estar errada junto. E a gente, como professor, tem que tentar amenizar. Tava uma situação complicada, tanto que eu me retirei, mas assim, também não podia, de maneira alguma, ver uma situação de duas mulheres. Então, sim, precisa de alguma ação. Talvez não essa reação, a mesma reação que foi tomada, mas naquele momento eu precisava de alguma palavra, alguma coisa. Ô, gente, só um minuto. Vamos dar um intervalinho agora aí. Aline, eu gostaria de agradecer você aqui. Nesse quadro que a gente está fazendo, já faz um tempo que eu estou adquirindo esse quadro aqui, que chama Esporte Saúde. E é muito importante, não só você, como as outras modalidades de esporte que está aqui participando com a gente, para falar um pouco de cada um, de cada segmento, entendeu? E agradeço e juro para você que hoje é a primeira mulher que eu estou entrevistando aqui, está sendo você. Uma história muito legal, muito bonita. Eu estou conhecendo um pouco mais também dessas artes marciais, que até porque a gente está em outras áreas, mas agora eu estou aprendendo muito mais nas outras áreas também. E agradeço a você, aos seus alunos, aos pais que estão aqui também, o pessoal, tudo aqui. E ao meu mestre também, o mestre Brechó aqui também, que está aqui presente aqui hoje, que fez participação comigo aqui no quadro. E agradeço. Um grande abraço para vocês. E queria que você falasse um pouco sobre o esporte e saúde aqui. O que você acha do nosso programinha aqui? Olha, Charles, eu te parabenizo. Eu nunca imaginei aqui nós três estarem num programa, né? Era mais fácil estar jogando capoeira ou batendo os golpes de karatê. Mas olha, eu acho importante. Olha, eu não te falei que eu fui numa academia de judô fazer karatê? Então eu acho que sim, isso acontece cotidianamente. As mães levam, até hoje, às vezes eu tenho aluno que é faixa colorida, a mãe fala, oi, mas ele vai fazer judô, não, mas pera. Então eu acho que esse discernimento dos pais é muito interessante. O que a capoeira traz, o que o karatê traz, até para o pai poder transitar o filho dele, ou talvez estar fazendo junto com o filho. Então eu acho de grande importância e te parabenizo pelo programa. Eu que agradeço. E agradeço ao Clube da Luluzinha, Clube dos Bolinha, Organização Onças, né? Na próxima terça-feira, fica ligado, hein? Uma surpresa muito importante para vocês. Obrigado. Você quer? Quer? Calma aí. Viu mesmo? Prepara. Vem!